Olha, nós seguimos preocupados com as suas finanças, tá bom? Falando sobre uma situação bastante complicada. Não bastasse perder um ente querido, imagina só a agonia de quem ainda precisa arcar com as dívidas acumuladas por quem morreu. Pois esse tipo de situação existe e traz muita dor de cabeça, como conta a repórter Maiara Medeiros. Perder um ente querido nunca é fácil, ainda mais quando a família precisa arcar com dívidas acumuladas pelo falecido. A atriz Ana Cristina Nascimento enfrentou alguns perrengues desse tipo quando a mãe dela faleceu em 2007. Na época, ela estava grávida e a mãe fez um empréstimo para comprar alguns móveis para casa e reorganizar o local antes da criança nascer. A dívida do banco pelo empréstimo foi cancelada após a morte da mulher, mas algumas lojas não perdoaram as dívidas deixadas pela mãe e Ana Cristina precisou pagá-las. As lojas de imóveis, que no caso a cômoda, as coisas para casa do bebê, essas coisas, não perdoaram não. Ficaram divididos. E eu tive que pagar algumas coisas, outras não. Outras coisas foram perdoadas, algumas outras lojas perdoaram, mas algumas não. O que muita gente não sabe é que, de acordo com o Código Civil, os bens que foram deixados pelo falecido servem para pagar as dívidas. E caso não exista nenhum bem, os familiares não são obrigados a quitar essas dívidas. É o que explica esse advogado de direito civil. Segundo ele, as dívidas entram no inventário como qualquer outro bem. Portanto, os herdeiros não pagam as dívidas do próprio bolso. Por não ter conhecimento disso, muita gente acaba tendo prejuízos. Não existe herança de dívida. Na verdade, essa dívida vai ficar para o patrimônio do falecido. Ou seja, se ele tinha patrimônio, dinheiro em conta, é o próprio dinheiro que ele deixou em conta que vai pagar essas dívidas. Se ele não tiver nenhum tipo de bem, os herdeiros não são obrigados a pagar. Infelizmente, quem realmente está a quem ele deve, na verdade, ele não vai ter como cobrar. Quais são os procedimentos nesses casos, né? Quando a pessoa é cobrada por uma dívida que ela não fez, o que é que a pessoa precisa fazer? Primeiro, a pessoa tem que notificar a empresa que está cobrando, informando que aquela dívida não pertence a ela. Aquela dívida, na verdade, pertence ao falecido, que assim que ele morre, ele abre uma coisa que a gente chama de espólio. E esse espólio é todo o conjunto de patrimônio. Então, se ele tem patrimônio, seja dinheiro, seja imóvel, esse patrimônio vai responder por todas as dívidas dele. Se a dívida for superior a esse patrimônio, infelizmente, a quem ele deve vai amargurar uma dívida. Ele explica ainda que, geralmente, as instituições financeiras contam com o chamado seguro prestamista, que garante a quitação do débito em caso de morte do devedor. Caso o herdeiro não tenha conhecimento disso e pague a dívida, não existe a possibilidade de voltar atrás. Infelizmente, se já pagou, não tem como recuperar. É uma dívida que se dá por quitada. Se a loja ou qualquer instituição financeira sujar o nome do herdeiro no Serasa por falta de pagamento da dívida do falecido, o prejudicado pode e deve entrar com uma ação judicial. Nesse caso, ela tem como acionar, buscar uma indenização por isso.